nós vimos que cada ponto que faz parte da circunferência representa um arco, né? Um arco que tem origem lá naquele ponto A aqui, ó. A origem é sempre aqui. E aí, observe uma coisa, galera. A circunferência inteira está contida num plano cartesiano, não é isso? Nós temos um plano cartesiano associado a ela. Observe que a circunferência ela fica dividida em quantas partes aqui? 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Ok? Quadrantes. Como o sentido é no sentido anti-horário, sentido positivo, então a gente começa a numerar os quadrantes nesse sentido. Então esse quadrante aqui, ó, é o primeiro quadrante aqui. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Ok? A gente viu isso também lá quando a gente estava estudando o próprio plano cartesiano, né? Também são quadrantes. Certo? Então aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então observe uma coisa. O primeiro quadrante vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o arco de quantos graus? 90 graus. Então posso até escrever bem aqui, ó. 90 graus aqui nesse ponto. Posso escrever nesse ponto aqui, ó, 0 graus. Certo? Posso fazer isso porque está indicando que é o arco de 90 graus aqui, ó. Esse aqui, ó. Ou seja, no segundo quadrante, vai de 90 até quanto? 180. Então eu vou escrever bem aqui que esse ponto representa o arco de 180 graus. E o terceiro quadrante vai de 180 até 270. Eu vou escrever que esse ponto aqui representa o arco de 270 graus. E o quarto quadrante de 270 até 360 graus. Né? Então, no primeiro quadrante, vai de 0 a 90 graus. Como são chamados os ângulos que vão de 0 a 90 graus? Ângulos agudos. Não, que vão de 0 a 90, né? O ângulo reto é o próprio 90 graus. O próprio 90 graus é o ângulo reto. Agora, o que está entre 0 e 90 são ângulos agudos. Ângulos que estão entre 90 graus e 180 graus vão estar no segundo quadrante, não é isso? Ó? Vão estar aqui nesse segundo quadrante, que são chamados de ângulos obtusos. Ângulos do terceiro quadrante são os ângulos que estão entre 180, vou escrever 270 aqui já, 180 e, vou colocar de 180 a 270 graus. Lembrando que o próprio 180 e o próprio 270, eles não fazem parte do terceiro quadrante, né? Eles estão aqui em cima do eixo. Eles não estão nem no segundo nem no terceiro quadrante, ok? O 180 graus. Ó. Não está nem no segundo nem no terceiro. Ele é a divisa dos dois quadrantes, ok? E no quarto quadrante, de 270 graus a 360 graus. Os ângulos maiores que 180 são chamados de ângulos côncavos. Fechou? Deixa eu ver aqui o que mais... Ah, sim. Bom, é importante observar que existem ângulos que a gente trabalha com mais frequência. Os ângulos chamados ângulos notáveis. Eu sei que vocês lembram desses ângulos lá das definições de seno, cosseno e tangente. Quando a gente falava de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, a gente trabalhava com quais ângulos geralmente, galera? De seno, cosseno e tangente. 60, 45 e 30. Esses ângulos são chamados ângulos notáveis. O 30. Onde é que vai estar qual ponto aqui que vai representar o ângulo de 30 graus? Onde é o ponto que vai representar o ângulo de 30 graus? Agora aí é a questão. Encontrar um ângulo no ciclo trigonométrico. Como é que nós fazemos? Basta ver o seguinte, ó.
Eu sei que aqui é 0 e aqui representa o arco de 90, né? Então, 30 graus, obviamente, vai ser o quê? Bom, vamos para o 45, que é mais fácil. O 45 é a metade de 90. Então, 45 vai estar bem aqui na metade desse arco, né? Ó. Então, aqui eu tenho um ponto que representa o ângulo de 45 graus. Onde é que vai estar o de 30? 15 graus para baixo. Exatamente, 15 a menos. Então, eu posso pensar o seguinte. Desconto aqui 15, vai estar um pouco depois da metade. Ou posso pensar aqui, ó, 90 graus é dividido por 3 dá 30. Então, é como se eu dividisse o 90 aqui em 3 partes iguais de 30. Então, eu posso considerar que vai ser por aqui assim. Vamos lá. Bem aqui. 30 graus. Eu não preciso ser bem exato, né? No caso, quando nossos cálculos estiverem sendo na mão aqui, não precisa botar com exatidão. Eu posso botar aproximado. Bom, eu sei que bem aqui vai ser o arco de 30 graus, ó. Importante é que esteja aqui. Eu não vou colocar que o de 30 graus está aqui, por exemplo, né? Aí já é totalmente errado. Ele não vem depois de 45. Aqui vai ser quanto? Esse ponto aqui, um arco de quantos graus? 60. Exatamente. Aqui já vai ser o de 60 graus. Ó. Certo? Então, no primeiro quadrante, eu estou vendo esses 3 ângulos aí, que são os ângulos chamados ângulos notáveis. Agora, como é que eu faço para verificar nos demais quadrantes? Olha só. Observe uma coisa. De 60 para 90, eu tenho quantos graus? De 60 até 90. — 30 graus de diferença, não é isso? Então, eu posso pegar o seguinte, ó, que daqui de 90 com 30 a mais, eu vou ter o quê? Com 30 graus a mais de 90, eu vou ter quantos graus aqui? 60. É a mais, não a menos. Hã? 120, ó. Então, 30 graus a mais aqui, eu vou ter 120, ó. Então, eu vou ter aqui os 120 graus. Observe que a diferença aqui, ó, é 30 do mesmo jeito. Então, se eu for analisar aqui, esse arco aqui, ó, é do mesmo tamanho desse. E esse aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês. Ó, esse aqui vai ser do tamanho de qual? Desse aqui, não é isso? Porque é a mesma diferença aqui, ó. Deu para entender aí? Certo? Onde é que vai estar o ângulo de 210 graus, galera? Em qual quadrante? Terceiro quadrante, 210 graus. Mas observe que 210 é quanto a mais que 180? Hã? 30. Então observe que eu vou ter um arco de 30 graus a mais aqui, ó, e vou ter o de 210 graus. Certo? Aí depois nós vamos estudar direitinho essas relações que vão ter essas diferenças aí de arcos, porque eles acabam se tornando arcos bem parecidos, porque ó, se essa diferença aqui é 30 graus, quer dizer que só esse ângulo bem aqui, ó, ele é 30 graus. Mas o arco inteiro é 210. Se eu for analisar só esse de 30, ó, observe que eu tenho aqui, ó, esse aqui que está pintado com esse aqui pintado são ângulos opostos pelo vértice. Por isso são iguais. E aí existem várias possibilidades. Bom, de forma resumida, eu trouxe para vocês aqui uma imagem que fica bem fácil da gente identificar. Ah, sim, outro detalhe, ó. Esqueci de falar uma coisa. Aqui nós colocamos a representação em graus, mas nós podemos também trazer a representação em radianos. Certo? Em radianos, como é que ficaria? 0 graus é a mesma coisa que 0 radianos, certo? 90 graus é quanto em radianos, galera? Quem lembra? O 180 graus é quanto em radianos? 180.
Isso, π. Ó, 180 graus. Então, eu posso colocar aqui, ó, 180 graus ou posso colocar π. Π radianos, certo? O 90 graus é metade de 180, então vai ser a metade do π também. Ou seja, o 90 graus é a mesma coisa aqui que π sobre 2. Então, esse ponto ele representa o arco de 90 graus ou o arco de π sobre 2 radianos. Tanto faz eu colocar qualquer uma dessas duas nomenclaturas. O arco de 270 graus é também o arco de 3π sobre 2 radianos. O arco de 360 graus também é o arco de 2π radianos. Certo? Então, o arco de 30 graus vai ser quanto em radianos? Π sobre 6 radianos. 45 graus, π sobre 4 radianos. 60 graus, π sobre 3 radianos. Hã? Bom, vamos lembrar aqui a conversão. Vamos lembrar aqui a conversão. Como é que eu faço para descobrir a medida de um ângulo em graus para radianos? Por exemplo, 30 graus. Está passando o caminhão ali. A regra de 3. Exatamente. Ó. Como é que eu faço a regra de 3? Eu sei que 180 corresponde a π radianos. Então, 30 corresponde a x. 180 vezes x, 180x igual a 30 vezes π, 30π. 180 passa dividindo, fica x igual a 30π dividido por 180. Aí eu corto esse zero com esse, que fica 3π sobre 18. Como não dá para dividir 3 por 18, né, que o 18 é maior, eu simplifico. Simplifico por quanto? Divido cada um deles por 3. π sobre 6 radianos. Quer dizer que 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. No caso do 30, do 45 e 60, a gente já consegue até decorar esses valores. π sobre 6 é 30, π sobre 4, 45, π sobre 3, 60. Podemos até ver o seguinte, ó. 180 não é π? O 60 é eu pegar 180 e dividir por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, 180 não é o π, então vai ser π dividido por 3, os 60 graus. Aí acaba ficando bem fácil. Mas se você, assim nem sempre a gente consegue lembrar. Então, faz a regra de 3 e faz a conversão. Eu estou colocando aqui direto já, viu? Ok? Então aqui eu tenho uma forma resumida, ó, identificando os principais pontos. Ó. O ângulo de 0 graus ou 360 graus, né, que é o mesmo que 0 radiano ou 2π radianos, ok? Aqui eu tenho o arco de π sobre 6, que é o mesmo que 30 graus. Aqui eu tenho o arco de π sobre 4, que é 45 graus. Aqui eu tenho o arco de π sobre 3, que é 60 graus. Aí, ó, dos outros lados aqui, eu tenho marcado arcos que são equivalentes. Observe aqui, ó. Observe esse arco aqui de 120 graus. Ó. A diferença dele para 90 é a mesma diferença aqui do 60 para 90. A diferença dele para o 180 é a mesma diferença aqui do 60 para o 0. Então, eles são simétricos. Observe que são dois pontos simétricos, né? Ó. Se eu traçar uma linha horizontal aqui, ó, eles são simétricos. Certo? Que é o 120 graus, o 135 e o 150. Ó. É como se fosse aqui, ó, simétrico a 60, simétrico a 45 e simétrico a 30. Aqui do mesmo jeito, ó, simétrico a 30, simétrico a 45, simétrico a 60. Aqui, simétrico a 60, a 45 e a 30. Certo? E suas medidas em radianos. As medidas em radiano não precisa nem a gente decorar, não. A gente pode fazer a conversão quando precisar. Tá ok, galera? Importante a gente lembrar desses aqui em radianos. Ó, esse aqui,
esse aqui e esse aqui, que são os extremos, certo? Ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá ok? Alô? Estão ouvindo ainda? Saber que vocês estão aí. Ó, uma coisa também interessante, galera, uma coisa interessante aqui. Arcos do mesmo tamanho, obviamente, vão ter medidas iguais, não é isso? Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui uma imagem mais limpa. Esse bem aqui, ó. Aqui eu tenho um arco de quantos graus? 90 graus, né? Aqui eu tenho um arco que é, ó, esse aqui de 90 mais esse aqui de 90. Concorda comigo? Então ele é um arco que é 2 vezes 90. Não é isso? Esse arco aqui, ele acrescenta outro de 90. Ou seja, ele é, ó, 3 vezes o 90. Não é? Não é? Então, observe o seguinte. Esse arco aqui, se eu olhar em radianos, ele é π sobre 2, não é isso? Esse outro aqui, ó, ele já é 2 arcos, 2 de quanto? De π sobre 2, ou seja, é 2π sobre 2, não é isso? Se é 2π sobre 2, ó, o 2 dividido por 2 é 1. Sobra o quê? π. Esse arco aqui, ó, ele é quantos π sobre 2? Ele é 3 de 90, ou seja, 3 de π sobre 2, ó, 3π sobre 2, ó. Esse aqui vai ser quantos π sobre 2, esse último aqui? Ó, ele é 4 ângulos de π sobre 2, ou seja, ele é 4π sobre 2. E 4 dividido por 2 é quanto? 2π. Entendeu? Você pode sair contando, ó. Se eu contar aqui, ó, de 90 em 90. 90 em 90, ó. 90, 180, 270, 360. Agora, se eu for olhar em radianos, π sobre 2, que é a mesma coisa que 1π sobre 2. Aí aqui, 2π sobre 2. Aqui, 3π sobre 2. Aqui, 4π sobre 2. Certo? Aí o 4π sobre 2 e o 2π sobre 2 aqui, ó, eles podem ser simplificados. Por isso que fica π e 2π. Beleza? Oi. Assim, é bom sempre deixar da forma mais simplificada possível, né? Os cálculos sempre requerem que a gente deixe na forma mais simplificada. Então, se no final tu encontra 2π sobre 2, tu tem que botar π. Dividir o que pode. Ó, a mesma coisa se eu contar um arco desse aqui, ó. O arco de 45 graus, não é isso? Então, eu começo aqui, ó. Daqui para cá é 45. Deixa eu botar o laser para ficar melhor de vocês verem. Daqui para cá 45. Daqui para cá eu tenho mais 45, ou seja, eu tenho 90. Aí até o meio desse aqui é o quê? Mais 45. 90 mais 45, 135. Para cá, mais 45, 180. Para cá, mais 45, 225. Entenderam a parada aí? Ó, 1 vezes 45, 2 de 45, 3 de 45, 4 de 45, 5 de 45. Entenderam? Agora, se eu fosse contar em radiano, ó, aqui eu tenho 1π sobre 4. Então, aqui na outra metade eu vou ter 2π sobre 4. Aqui, 3π sobre 4. Aqui, 4π sobre 4. Na outra metade, 5π sobre 4. Observe que o 45 ele é de metade em metade, né? Ó, cada metade. Ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, 8π sobre 4. Metade em metade. Beleza? Aí você pode usar essa forma para poder sair contando ângulos. Mas nem precisa você usar isso aqui não. É só uma estratégia para você poder tentar lembrar melhor os pontos associados a uma circunferência. Tá bom?